Queridos irmãos e irmãs, com esta celebração da quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o tempo quaresmal neste ano de 2019. E somos chamados a colocarmos em nossas vidas os subsídios que nos apresenta a Igreja para vivermos esse tempo quaresmal, buscando de fato a conversão do nosso coração. O primeiro material que temos para iniciarmos esse tempo quaresmal é a mensagem do Papa Francisco para a quaresma deste ano. Ele vai falar sobre a redenção da criação. E essa redenção da criação depende da nossa conversão nesse tempo quaresmal. Por isso, na mensagem, ele cita aquela passagem da carta de São Paulo que diz que a humanidade geme de dor esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação espera a manifestação do Filho de Deus para que ela possa ser redimida. Por isso, a nossa responsabilidade como cristãos é muito grande. Ele falará também da força destruidora do pecado. O pecado, ele tem uma força tão destruidora que quando na origem os nossos pais desobedeceram a Deus, foi quebrado a comunhão do homem com Deus, a comunhão do homem com o seu semelhante e a comunhão do homem com a natureza ou com toda outra obra da criação. E a Mãe Igreja, nesse tempo quaresmal, nos dará todas as armas para que nós possamos restaurar esta comunhão quebrada. E ainda o Papa, em sua mensagem, vai falar da força sanadora do perdão e do arrependimento. Por isso, a Igreja nos apresentará a oração, a caridade e a penitência como armas para que nós possamos restaurar o nosso relacionamento com Deus, com o irmão e com a própria natureza. E o segundo material de reflexão é a campanha da fraternidade que a Igreja nos apresenta todos os anos para que possamos refletir. Esse ano temos a reflexão sobre as políticas públicas. Então, iniciando este nosso tempo quaresmal, nós precisamos refletir sobre esta realidade da justiça que brota quando se faz política pública pensando nas pessoas que precisam recorrer a estes serviços para poder viver a sua dignidade de pessoa humana. E quando não se faz política pública, temos como resultado violência, como temos
percebidos e visto de maneira tão clara na nossa sociedade. Por isso, adentrando nesse tempo quaresmal, nós iremos receber a imposição das cinzas. E quando participarmos desta celebração e nos aproximarmos do sacerdote para receber este sinal, é porque nós estamos dizendo: eu quero buscar a conversão do meu coração, eu quero mudar de vida. Por isso, muito mais do que um rito, de uma realidade que nos leva a vivermos a experiência de mais uma quaresma, é um rito que nos levará a ter um desejo profundo de conversão de coração. E o terceiro material de reflexão é a liturgia da palavra, que inicia-se com o livro do profeta Joel, que na verdade apresenta uma grande calamidade entre o povo, porque o povo tinha uma esperança muito grande numa colheita farta, abundante. No entanto, os gafanhotos, que chegaram como nuvens, destruíram toda a plantação. E aí tirou a esperança daquele povo. A mensagem para aquele povo é que eles se arrependessem dos seus pecados, que eles se voltassem para Deus com súplicas e orações. Quais são os gafanhotos de hoje que tira a esperança do povo, que tira a esperança das famílias, que tira a esperança da humanidade? Todas as vezes que não se faz de maneira clara, de maneira honesta, a política pública da saúde, da educação, da segurança, da moradia, consequentemente, no coração das famílias são destruídas todas as esperanças. Por isso nós conhecemos muito bem quem são os gafanhotos de hoje, que precisamos combater, não com armas que destroem, mas com as armas que o Senhor nos oferece no dia de hoje, na abertura deste tempo quaresmal, para lutarmos e sermos vencedores. A oração, o jejum e a penitência. E essas armas só serão eficazes se nós colocarmos outras armas que sustentarão essas, que é a fé. A fé de que a pessoa mais desprezada, a pessoa mais sofrida, a pessoa mais desesperada, com a nossa ajuda, com a nossa confiança em Jesus Cristo, poderão renovar suas esperanças, poderão renovar suas vidas, poderão renovar
as suas famílias. E é claro que essa arma da fé só é eficaz quando vivermos a arma da caridade. Eu me lembro que na Quaresma de 2015, que foi tratado o tema da violência, o Papa, na sua mensagem da Quaresma, citava aquela passagem do rico que fazia banquetes todos os dias, enquanto o pobre Lázaro, ao pé da sua casa, no portão da sua casa, esperava as migalhas para matar a fome, enquanto os cachorros lambiam suas feridas. Talvez aí esteja uma imagem muito profunda das consequências quando a omissão de realizar políticas públicas em prol do povo sofrido. Por isso a caridade nos impele a, neste tempo quaresmal, irmos ao encontro dessas pessoas. E a terceira arma que pode ser colocada juntos com as três armas que o Evangelho nos apresenta hoje é a arma do testemunho. Testemunharmos para o mundo que Jesus Cristo é o único que poderá solucionar esta situação calamitosa que não só o Brasil, mas a maioria das nações vivem hoje. A fome, a falta de saúde, a falta de educação, a falta de segurança, a falta de moradia. Aí podemos colocar que pela má realização de políticas públicas, talvez no mundo 10% da humanidade vive uma vida de riquezas incalculáveis, enquanto 90% tem o básico ou vive uma vida miserável, sem nenhuma condição humana de sobrevivência. Aquilo que nos diz a segunda leitura, nós precisamos assumir como batizados e colocarmos em prática, quando vai dizer que nós somos os embaixadores do Senhor, embaixadores do reino dos céus. O embaixador está presente numa nação, enviado pelo seu presidente, para que ali em tudo represente o seu país. Nós somos enviados por Deus para sermos representantes do seu reino onde estivermos. Então, a nossa principal missão, a nossa principal responsabilidade não são com as leis injustas, não são com interesses próprios de pessoas, de partidos, de ideologias, mas a nossa missão é se instaurar no coração do homem o reino de Deus. É claro que essa missão não será fácil, mas precisamos, no mundo de hoje, sermos profetas, anunciar o reino de Deus e denunciar toda falsa ou toda negação de políticas públicas que poderá levar o homem à libertação. Por isso, a segunda leitura ainda nos convida a esta libertação, dizendo que nós precisamos nos reconciliarmos com Deus.
Então, o primeiro passo nesse tempo da quaresma é buscarmos a reconciliação com Deus. E a reconciliação com Deus passa necessariamente pelo exame de consciência, pelo arrependimento dos nossos pecados, pela procura de um sacerdote para confessarmos as nossas faltas, lavar os nossos corações e depois disso olharmos para as nossas próprias vidas e perdoar-nos a nós mesmos. Quantas pessoas não se perdoam, não se aceitam por causa da sua família, por causa do seu corpo que não gosta, por causa do erro que cometeu na vida. Esse tempo da quaresma é tempo de mudar isso, de buscarmos a conversão do nosso coração para que nós nos perdoemos e aceitemos a nossa condição. E ainda lembrarmos de reconciliarmos com os nossos irmãos. E qualquer pessoa que irá na Santa Missa, e acredito que todas irão, quando se aproximar da imposição das cinzas, deve lembrar, fazer o exame de consciência. Se tem algum irmão que foi excluído do seu coração, o grande passo para vivermos uma santa quaresma é exatamente esse: dar para qualquer pessoa que nós excluímos das nossas vidas a graça do perdão, da reconciliação, da restauração da convivência fraterna. Queridos irmãos, desejo a todos uma santa quaresma e uma grande preparação para celebrarmos esse grande mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, que é a Páscoa do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.